لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre Surat At-Tariq. E vamos falar ao longo da sura o que quer dizer At-Tariq. No Alcorão está traduzido em português, está como astro noturno, mas vamos aprofundar mais o sentido de At-Tariq. Então, começando, essa sura foi revelada em Meca. E ela começa com dois juramentos, o As-Samai e o At-Tariq. A primeira coisa, sabemos que quem pode jurar pela criatura é apenas o Criador, apenas Allah subhanahu wa ta'ala. Nós, seres humanos, não podemos jurar por nada a não ser Allah, como veio no hadith sahih do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele diz: quem jurar sem ser por Allah renegou a fé ou cometeu idolatria. Então é extremamente grave jurar por algo, por alguma coisa. É extremamente grave jurar por aquilo que Allah criou. Só Allah pode jurar por aquilo que criou. Qualquer coisa, até as coisas sagradas, né, como a Kaaba, pelos profetas, porque você ouve muita gente falando Wahiyat al-Kaaba, isso daqui é um grande erro. Você ouve muita gente falando Wahiyat Muhammad, juro por Muhammad, juro por Muhammad, eu juro pela Kaaba. Tem gente que jura pelo país. Então isso daqui é muito cultural também de cada país. Tem países árabes que têm essa cultura enraizada. Então quando ouvirmos alguém falando isso, saibam que isto está incorreto e não se pode jurar por nada a não ser Allah, para que não cometemos idolatria. Então, começando a sura, Was-Samai wat-Tariq, pelo céu e por At-Tariq. Vamos explicar depois o que é At-Tariq. Então, primeiro o céu todos nós conhecemos, é tudo aquilo que está acima de nós. E sabemos que são 7 céus sobrepostos, como revelado na Surat Al-Mulk, sura número 67, versículo 3. Quando Allah fala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Que criou 7 céus sobrepostos. Tu não acharás imperfeição alguma na criação do Clemente. Então, torne a vista para o céu. Vê acaso alguma fenda? Então, esse é o versículo sobre os 7 céus que todo muçulmano deve acreditar, e isso faz parte da crença do muçulmano. E agora que falamos sobre o céu, vamos falar um pouco sobre At-Tariq. O que é At-Tariq? At-Tariq em árabe vem da palavra At-Turq. At-Turq é a batida forte, né? É muito usado para falar sobre batida forte. E esta palavra é mais utilizada à noite. É aquilo que vem à noite, não de dia. Tanto é que essa palavra veio em um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrado por um dos seus companheiros chamado Jabir bin Abdullah. Está no livro do Imam Muslim. Então, o que o profeta diz? نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu o homem de bater
na sua família, bater a porta na sua família à noite, parecendo que quer informar a família ou quer ter certeza de algo ou suspeita da mulher. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu isto. Esse hadith veio para o viajante, aquela pessoa que viaja, volta para casa e surpreende a sua família, faz barulho e os incomoda. E há um outro hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mesma linha, que também proíbe o homem, quando voltar de viagem, estiver num período afastado da mulher, e aparecer sem avisar à noite, para pegar a mulher de surpresa, por ele achar que a mulher está fazendo algo, por ele achar algo ruim da sua mulher. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também proibiu e diz: pois a mulher se embeleza para o homem, se prepara para recebê-lo. Então o profeta Muhammad também sallallahu alaihi wasallam também proibiu o homem, quando chega de viagem, surpreender a sua mulher e entrar sem avisar, incomodá-la. Então isso não pode, deve avisá-la, pois para a mulher se preparar para o homem. Então a turuq, até nos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vem no período da noite, é usado mais para a noite. Então a tariq vem da noite, então é algo relacionado à noite. Então o que é a tariq agora? Já que falamos sobre o seu derivado, a palavra derivada at-turuq. Então Allah diz no próximo versículo: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ, e o que te faz inteirar-te do que é at-tariq? O que te faz saber sobre este assunto at-tariq? Então Allah, como falamos em outras suras sobre a palavra adraka, quer mostrar algo grandioso, magnífico para o ser humano. Então Allah fala para nós o que é at-tariq. Allah responde na própria sura, no próximo versículo. O que Allah fala? An-najmu thaqib. Então at-tariq é an-najmu thaqib. E o que é an-najmu thaqib? É a estrela brilhante, resplandecente. Então esta estrela é uma estrela em específico ou são estrelas em geral? Então há sábios que dizem que é uma estrela em específico, e há sábios que dizem que são as estrelas em geral, e o sentido mais forte é o segundo, que são estrelas em geral. Depois, no próximo versículo, vem o motivo do juramento de Allah. Como dissemos nos outros versículos, como dissemos nas outras suras, nas outras suratas, sempre que Allah jura por algo, o que vem depois do juramento ou o que vem depois dos juramentos é o que Allah quer que nós prestemos atenção, é o que Allah quer chamar a nossa atenção. Então, o que Allah quer nos chamar a atenção está no próximo versículo, no quarto versículo: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Cada alma tem sobre si um guardião, e esse guardião é um anjo. Então, primeira pergunta: por que foi mencionado alma e não pessoa? Então, a resposta: porque a alma é a que mais precisa de cuidado, antes até do corpo. Não há nenhuma alma que não tenha o seu guardião, o anjo. Toda alma tem o seu guardião, que a acompanha, anota os seus atos, tanto bons como ruins. Um anjo do lado direito e um do lado esquerdo. Depois, no quinto versículo, Allah diz: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Então, que o ser humano olhe do que foi criado. Portanto, além de Allah lembrar o ser humano que tem anjos guardiões anotando tudo o que o ser humano está fazendo, Allah ordena que o ser humano se lembre do que foi criado, para não se esqueça do que foi criado.
o ser humano às vezes é um ser humano forte, a pessoa é forte, ou a pessoa é rica, ou bonita, ou poderosa, e muitas vezes esquece do que foi criada. E este versículo que está dizendo que olhe, né? Que olhe no sentido de refletir, olhe para si mesmo, reflita o que foi criado. Então, está no imperativo esse verbo. Portanto, é obrigatório a cada um de nós refletirmos, pensarmos do que fomos criados. Este é um lembrete para nós não nos orgulharmos, não ficarmos nos exibindo, não deixar de olhar para a situação das outras pessoas, para a dor das outras pessoas, não desdenhar das pessoas, não injustiçá-las por nos achar superior a elas. E do que o ser humano foi criado? Né? Allah fala para nós refletirmos, olharmos para nós mesmos e pensarmos do que fomos criados e do que fomos criados então. Foi de algo grandioso, de algo magnífico, algum material resistente, algo gigantesco? Não. E a resposta está no versículo seguinte. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Foi criado de um fluido. De um fluido dafiq. O que é dafiq? Os sábios têm duas opiniões quanto a dafiq. Há sábios que dizem dafiq de madfuq, fluido ejaculado. Porém, há uma outra vertente de sábios e que explicam melhor esta palavra, que dizem que dafiq é a própria característica deste fluido. Dafiq no sentido que sai impulsivamente e com força este fluido. Então, dafiq é a característica do fluido. E os dois sentidos podem ser levados, não tem problema. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Depois, يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ, que sai entre a espinha dorsal e os ossos do peito ou a caixa torácica. Este é o significado que está traduzido, porém nós vamos explicar melhor esta tradução, porque a tradução em si nós não conseguimos ter todo o entendimento deste versículo. E este versículo, muitos sites anti-Islã, muitas pessoas que querem agredir o Islã, há pessoas que falam que o Alcorão está errado, e uma das justificativas é este versículo. As pessoas dizem que o fluido seminal não sai entre a espinha dorsal e a caixa torácica. E por isso dizem que o Alcorão está incorreto. Porém, a primeira coisa que respondo para estas pessoas, não só eu, como todos os muçulmanos que acreditam no Alcorão, nós muçulmanos temos certeza do Alcorão e que Allah o conservou e escolheu as melhores palavras. Em segundo lugar, gostaria de dar um conselho aos irmãos muçulmanos, que não tenham dúvida que parte do Alcorão ou versículos do Alcorão, qualquer palavra ou letra do Alcorão estão incorretos. Pois se acreditar nisso, acredita que a palavra de Allah está errada e consequentemente está dizendo que Allah errou. Consequentemente também estará fora do Islã por esta crença. Peço que toda vez que tenham dúvida em algum versículo, que peçam ajuda para entender. Às vezes a tradução não está mais adequada, ou que Allah preserve estas pessoas que traduziram o Corão, pois é muito difícil, não conseguiram explicar em uma tradução só. Teria que ter mais algum livro de interpretação, porque é extremamente difícil de traduzir o Alcorão. E que Allah abençoe essas pessoas que traduziram o Alcorão, não vamos falar mal delas, muito pelo contrário, que Allah as abençoe. Mas há versículos que você tem que buscar as interpretações com os sábios, com os sheikhs,
os sheiks da confiança de vocês, ou até mesmo o nosso canal de aulas de Alcorão. Então, quem tiver dúvida, que entre em contato com o sheik mais próximo de você, o sheik da sua confiança, ou até mesmo pelo nosso site. Podem mandar mensagem para a gente, a mensagem no Aulas de Corão mesmo, pode ser offline, pode mandar no Aulas de Corão perguntas e respostas, que inshallah responderemos. Vamos esclarecer inshallah estas dúvidas sobre o Alcorão, mas não deve se duvidar do Alcorão que ele esteja incorreto. Parte eu acredito, parte não acredito, parte está certo, parte não está certo. Isso é proibido. O Alcorão está totalmente correto, não há uma letra sequer que está incorreta. Então, voltando, falando deste versículo, falamos no fluido seminal e não no esperma. Essa é a primeira coisa que devemos prestar atenção neste versículo. Alguém pode argumentar que o esperma vem dos testículos, porém estamos falando do fluido seminal, que é a produção como um todo, não só o esperma. E vamos colocar a figura na tela para que vocês visualizem melhor. Sabemos então que os testículos são responsáveis apenas de 2 a 5% da produção do fluido seminal, e o restante é produzido na glândula prostática, na vesícula seminal e nos canais deferentes. E tudo isso está entre a espinha dorsal e a caixa torácica. No 8º versículo, Allah diz: Innahu ala raj'ihi laqadir. Por certo, ele quem? Allah, sobre seu retorno tem poder. Sobre seu retorno quem? O ser humano. Tem poder, tem o domínio. E que retorno é este? Qual que é o retorno? É o retorno para Allah no dia da ressurreição. Então, Allah que criou o ser humano de um fluido e colocou guardiões, anjos, para cuidar deste ser humano. Será que Allah não consegue fazer com que o ser humano volte a Ele? Quando sairão dos seus túmulos e irão para o julgamento do seu Criador, para o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja. Então, depois, no próximo versículo, Yawma tubla sarair, no dia em que forem revelados os segredos. Então, nessa vida, vemos muitas pessoas fazendo o bem, obedecendo e desobedecendo, e julgamos às vezes as pessoas pelo que vemos. Porém, não podemos julgar as pessoas pelo que está no coração das pessoas. Pois a pessoa que sempre agiu corretamente na sua frente e na frente das outras pessoas, quando está longe, pode estar desobedecendo a Allah. Ou a pessoa que você vê rezando pode não estar rezando para Allah, pode estar rezando para as pessoas. Ou as pessoas que você vê jejuando podem ter comido antes de você ver elas jejuando. Então, quem sabe o que está escondido é apenas Allah, louvado seja. Então, todos esses segredos, tudo que está escondido, tudo que nós não vemos, tudo, até o sentimento da pessoa, tudo que está no coração da pessoa será revelado. Sabemos que os atos são muito importantes. As boas ações, você fazer as coisas, claro, é muito importante. Mas o coração também é extremamente importante. Ele vem em primeiro lugar, pois no dia da ressurreição até nossas intenções serão mostradas. Portanto, a primeira coisa, devemos purificar o nosso coração, tirar a maldade, a inveja, o sentimento de falar mal das pessoas e etc. E outras coisas, outros sentimentos ruins que guardamos no nosso coração, e colocar os sentimentos bons, colocar Allah no nosso coração, o amor por Allah, louvado seja. Depois, no 10º versículo, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Então, ele não terá nem força, nem socorredor. Força para quê?
para se defender do castigo de Allah. E socorredor para quê? Então, ele não terá socorredor no sentido que ninguém o socorrerá da calamidade, do problema e do medo no dia da ressurreição. E reparem, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ, ele não terá, nós traduzimos aqui como nem força, mas min quwwatin, em árabe, se nós formos traduzir a palavra inteira, né, corretamente, min quwwatin, parte, divisão. Então, essa força a pessoa não terá nem um pouco de força para se defender, nem uma parte, nem uma divisão da força para se defender. Depois, no 11º versículo, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, pelo céu que proporciona a volta do que? Da chuva. Ar-Raj'a também é outro nome para a chuva, pois a chuva sempre volta, ela nunca para, sempre volta com o poder de Allah. Então, Ar-Raj'a também é um outro nome para a chuva. No 12º versículo, وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, e pela terra que se fende. Então, vendo este segundo juramento pelo céu, nós falamos do primeiro juramento, que é o As-Samai wa-Tariq, que é pelo céu e pelo At-Tariq. O segundo é pelo céu que proporciona a volta da chuva. Então, qual que é a relação deles? O que quer dizer o primeiro e o segundo? Qual a diferença dos dois juramentos? Porque primeiro jurou-se pelo céu, né? E o segundo também jurou-se pelo céu, só que em diferentes situações. Qual a razão, qual o contexto de jurar duas vezes pelo céu? Então, no primeiro juramento, Allah jura pelo céu e pelo At-Tariq, que podemos chamar também de astro brilhante. E sabemos que estes astros brilhantes, também chamados de estrelas, também se quisermos chamar de estrelas, podemos. Allah diz que as estrelas enfeitam o céu, ou tornam o céu mais bonitas, e fez destas estrelas o que se ataca nos demônios, como revelado na Suratul Mulk, número 67, a Sura, versículo 5. Então Allah diz: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. E de fato nós enfeitamos, deixamos mais bonito o céu com as estrelas e fizemos delas o que é atacado nos demônios, e preparamos-lhe o castigo do fogo ardente. Então, o que está querendo se referir a este versículo? Toda vez que os demônios tentam escutar o que Allah está falando com os anjos, as estrelas são atacadas neles. E também é um sinal da proteção do Alcorão, pois toda vez que o demônio tentava ouvir o que Allah estava falando para os anjos sobre o Alcorão, eles eram impedidos de ouvir, com as estrelas sendo atacadas sobre eles, e não conseguiam ouvir. No segundo juramento, Allah também fala do Alcorão. Agora Allah fala que o Alcorão é igual à chuva. Allah dá o exemplo do Alcorão e a chuva. Por quê? Vamos analisar o versículo 11º e o 12º. Allah diz no 11º versículo: pelo céu que proporciona a volta do que? Da chuva, e depois, e pela terra que se fende. Então, se pensarmos, ligarmos estes dois versículos, cai a chuva do céu sobre a terra, e na terra se abre para que as plantas e os frutos nasçam. A mesma coisa o Corão.
veio do céu para nós, seres humanos, e desce no coração dos servos de Allah. E o resultado disso são corações que se abrem para o Corão e saem frutos dele. Quais são esses frutos? São os benefícios que o ser humano tem do Alcorão. Então o ser humano se lembra de Allah, obedece o que Allah ordenou, se afasta do que proibiu, coloca Allah no coração, teme Allah, ama realmente a Allah. Porém há corações muito duros, que o Alcorão não entra e essas pessoas não se beneficiam. E uma pergunta: como nós, seres humanos, não sentimos o Alcorão? Se até as montanhas se afetariam se o Alcorão descesse sobre elas, como revelado na Surah Al-Hashr, número 59, versículo 21. Allah diz: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Então, o sentido deste versículo: se tivéssemos feito descer este Alcorão sobre uma montanha, teria visto ele se humilhar e fender-se por temor a Allah. E tais exemplos propomos aos humanos para que raciocinem. Então, esse versículo mostra que até as montanhas elas se afetariam caso o Alcorão descesse sobre elas. Por que nós, seres humanos, não nos afetamos? O próximo versículo, o 13º versículo: Innahu laqawlun fasl. Por certo, ele é uma palavra que distingue. Ele quem? O Alcorão. E do que ele distingue? Palavra que distingue entre a verdade e a mentira. Distingue entre o caminho certo e errado. Distingue entre a dúvida e a certeza. E mostra para nós a verdade, que não há verdade além do Alcorão. Então uma pergunta agora: por que muitos muçulmanos se perderam? Por quê? Porque duvidaram da verdade do Corão. Não só os muçulmanos que se perderam, como todos nós hoje em dia. Porque nós nos perdemos porque duvidamos da verdade do Corão. Tentamos buscar a verdade em outros lugares, na história, na filosofia, nas outras pessoas, nos grandes líderes da história, etc. E a verdade está no Corão. Portanto, não há uma letra sequer no Corão que desceu incorretamente, que não seja verdade. Toda palavra, toda letra que desceu no Corão tem um motivo. E o Corão desceu para nós por completo, e não há nada de incompleto e duvidoso no Corão. E isto faz parte da crença do muçulmano, e todo muçulmano deve acreditar nisso. Depois, no próximo versículo: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. E não é um entretenimento. Ou seja, o Alcorão não é para nós ficarmos nos divertindo com a leitura, lendo como se fosse um livro de história, contando para os amigos, se divertindo com a leitura, como se estivesse lendo um livro famoso, um Harry Potter, um Senhor dos Anéis. Não, o Alcorão é um livro sagrado. É um livro para nós lermos e sentirmos o sentido do Alcorão, para atingir os nossos corações. Então não é um livro para ficarmos nos entretendo e só ouvindo as histórias e só nos entretermos com as histórias. Temos que também sentirmos isso no nosso coração, sentirmos o sentido do Alcorão no nosso coração e tratá-lo como palavra de Allah, pois o Alcorão é uma coisa séria, não é uma brincadeira, não é um livro qualquer, é a palavra de Allah. Então devemos tratá-lo como a palavra de Allah. Depois, no 15º versículo: Innahum yakiduna kaida.
De fato, eles estão elaborando um plano. Contra quem? Contra ti, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou estão conspirando contra ti. Então, este versículo, como os que falarei a seguir, são versículos que estão ameaçando, intimidando os renegadores da fé, que quando ocorreu a revelação para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disseram que o Alcorão não era senão fábulas dos antepassados, como revelado em uma surata do Alcorão. Começaram também a falar calúnias sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como também revelado no Alcorão. Disseram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era um feiticeiro, que era um poeta. Ficavam duvidando dos versículos, dizendo: este eu acredito, este não acredito, este está certo ou não está certo, não tenho certeza sobre o Alcorão. Então, estes renegadores tinham um grande plano contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah os respondeu: "Wa akidu kaida", e eu também elaboro um plano para eles. Por quê? Porque eles tinham um plano contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como no versículo anterior. De fato, eles estão elaborando um plano, eles, os renegadores da fé. Então Allah responde a eles que eu, Allah, elaboro um plano para eles. Então só isso já dá um medo. Isso daqui é uma ameaça, uma intimidação. E depois Allah termina a surata dizendo: "Falahhiril kafirina amhilhum ruwaida". Então, dê um tempo para os renegadores da fé, deixe-os por algum tempo, por pouco tempo. Esta é uma intimidação para os renegadores da fé, como falamos, uma ameaça a eles, e um conforto para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois Allah daria a vitória para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a vitória logo viria. O plano dos renegadores da fé não daria certo, e eles seriam derrotados, e isso que ocorreu. Allah deu a vitória aos muçulmanos no segundo ano da Hijra, quando os muçulmanos abriram Meca, e os maiores líderes dos renegadores da fé foram derrotados. Esta foi a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.